Tá, vamos dar uma olhada aqui. Rapidinho. Depressão é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente que produz alteração do humor, caracterizada por tristeza profunda e forte sentimento de desesperança. É essencial identificar sintomas e procurar ajuda médica. Depressão. É uma doença psiquiátrica crônica e recorrente que produz uma alteração do humor caracterizada por uma tristeza profunda, sem fim, associada a sentimentos de dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima e culpa, assim como a distúrbios do sono e do apetite. É importante distinguir a tristeza patológica daquela transitória, provocada por acontecimentos difíceis e desagradáveis, mas que são inerentes à vida de todas as pessoas, como a morte de um ente querido, a perda de um emprego, os desencontros amorosos, os desentendimentos familiares, as dificuldades econômicas, etc. Diante das adversidades, as pessoas sem a doença sofrem, ficam tristes, mas encontram uma forma de superá-las. Nos quadros de depressão, a tristeza não dá tréguas, mesmo que não haja uma causa aparente. O humor permanece deprimido praticamente o tempo todo, por dias e dias seguidos. Desaparece o interesse pelas atividades que antes davam satisfação e prazer, e a pessoa não tem perspectiva de algo possa ser feito para que seu quadro melhore. A depressão é uma doença incapacitante que atinge por volta de 350 milhões de pessoas no mundo. Os quadros variam de intensidade e duração e podem ser classificados em 3 diferentes graus: leves, moderados e graves. Além disso, ela também pode atingir crianças e adolescentes. Aí tem um vídeo do Dr. Drauzio Varela que fala sobre depressão na adolescência. Mas eu não vou ver esse vídeo aqui agora, eu vou deixar ele, vou compartilhar ele depois, ele que é melhor, tá ligado? Eu quero ver outras fitas aqui. Vamos ver o que eu mais acho aqui sobre depressão. Depressão. Considerado o mal do século pela Organização Mundial de Saúde, a depressão ainda é um desafio para médicos e pacientes. Conheça seus detalhes. A depressão é caracterizada pela perda ou diminuição de interesse e prazer pela vida, gerando angústia e prostração, algumas vezes sem um motivo evidente. Michael Phelps, por exemplo, revelou sofrer demais com o problema após as Olimpíadas de 2012, quando ganhou 6 de suas 28 medalhas olímpicas. Hoje a depressão é considerada a 4ª principal causa de incapacitação, segundo a Organização Mundial da Saúde. Caralho. Esse transtorno psiquiátrico atinge pessoas de qualquer idade, embora seja mais frequente entre mulheres. Olha que loucura. E exige avaliação e tratamento com um profissional. O desânimo sem fim é fruto de desequilíbrios na bioquímica cerebral, como a diminuição na oferta de neurotransmissores, como a serotonina, ligada à sensação de bem-estar. Hoje se sabe que a depressão não promove apenas uma sensação de felicidade crônica, mas incita alterações fisiológicas como baixas no sistema imune e aumento de processos inflamatórios. Por essas e outras já figura como um fator de risco para condições como as doenças cardiovasculares. Quais são os principais tipos de depressão? Vamos dar uma olhada aqui. Nem toda depressão é igual. Conheça as diferentes fases da doença e qual é o melhor tratamento para cada uma. No caminho entre o preto e o branco, nossos olhos são capazes de distinguir 30 tons de cinza. Boa. Todos entregam a mesma escala de cor, mas cada um deles tem nuances únicas. O mesmo raciocínio pode ser aplicado à depressão. Não se trata de uma doença idêntica para seus 320 milhões de portadores espalhados pelo planeta. Entre a alegria pura e a tristeza mais profunda é um espectro de sentimentos e manifestações capazes de repercutir na vida e exigir o olhar de um profissional de saúde. Conheça abaixo os principais tipos do transtorno. Depressão maior. É o tipo mais comum e genérico. Seus sintomas são tristeza, angústia, desânimo, culpa e alterações no sono, no apetite, na concentração e na libido que persistem por muito tempo. Lista o psiquiatra Volney Costa, da Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos. A doença se divide em 3 graus: leve, moderado e grave. Cada um possui a sua abordagem. Aliás, não é porque a situação é mais branda que dá para relaxar e ignorar seu impacto no dia a dia. Tratamento. Há 3 pilares
pilares fundamentais em qualquer recuperação: remédios, antidepressivos, psicoterapia e a mudança no estilo de vida. Praticar exercícios físicos, por exemplo, é uma recomendação de 10 entre 10 psiquiatras, sazonal. Essa não costuma dar tantas caras no Brasil ou em outros países com temperaturas mais elevadas e clima ameno. Porém, é um tormento sério em lugares como o norte dos Estados Unidos, o Canadá, a Islândia, Dinamarca e Noruega. Durante o inverno, há pouca luz natural nesses locais. O dia começa tarde e já fica escuro de novo lá pelas 14 ou 15 horas. E a falta do sol afeta os indivíduos mais suscetíveis, que se tornam bastante deprimidos durante as épocas de frio extremo. Tratamento. Além do combo básico, medicamentos, terapia e hábitos saudáveis, uma alternativa bem eficaz é a fototerapia. O paciente fica durante um tempo dentro de uma cabine de luz. Isso beneficia certas regiões do cérebro dele. Distímica. O tema está caindo em desuso na medicina, mas você pode encontrar profissionais que falam sobre essa versão da melancolia. Legal. Ela é caracterizada por sinais bem leves, quase imperceptíveis, que perduram por 2 anos ou mais. A pessoa acaba aprendendo a conviver com aquilo e, por mais prejuízos que tenha no dia a dia, não conversa com ninguém sobre o assunto. O problema é que o quadro pode se aprofundar rapidamente e provocar sérios danos à saúde física e mental. Tratamento. A psicoterapia é especialmente estratégica por aqui. Durante as sessões será possível identificar os sintomas e as melhores maneiras de desarmá-los a tempo. Fazer atividade física é outra boa pedida para elevar o ânimo. Atípica. Apesar do nome, ela é prevalente e intriga os experts. A diferença está na forma como se manifesta. Ela segue um padrão peculiar, em vez de sonolência excessiva, da insônia. Enquanto nas outras a perda do apetite, nela ocorre um aumento na ânsia por comer. Exemplifica o médico Ricardo Alberto Moreno, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Outras características são a piora dos sintomas no final do dia e um humor mais sensível e irritável. Tratamento. Além dos antidepressivos básicos, o psiquiatra irá avaliar a necessidade de prescrever fármacos da classe dos estabilizadores de humor. Eles são muito utilizados em outros transtornos como bipolaridade. Tá bom. Vamos ver. Antidepressivos naturais. Vamos ver. Antidepressivos naturais ajudam a curar a tristeza e depressão leve. Vamos ver. Tristeza, desânimo e depressão. Quando as coisas começam a tornar-se sombrias ou fica mais difícil levar a vida, é preciso procurar ajuda. Normalmente, a melhor estratégia é combinar diferentes medidas. Por exemplo, uso de remédios ou substâncias com princípios ativos, medidas de autocuidado, como alimentação adequada e prática de exercícios, e apoio psicoterápico. Em caso de depressão intensa, que, diferentemente da tristeza comum, é doença, o uso de medicamentos sintéticos pode ser indicado. Mas para a depressão leve ou moderada, há opções de antidepressivos naturais que podem ter efeito. A Folha relacionou 10 desses itens que podem levantar o ânimo ou ajudar no tratamento da depressão. 8 deles têm algum grau de evidência. Como critério, foram utilizados meta-análises, revisões de vários estudos da organização Cochrane, rede global dedicada à revisão de pesquisas na área de saúde. Os 2 são controversos e precisam de mais estudos sobre sua eficácia e segurança. O exercício estimula a secreção de endorfinas, que causam sensação de bem-estar. Além disso, melhora a circulação e a oxigenação do cérebro e tem efeitos indiretos em sintomas ligados à depressão, como a qualidade do sono, diz Frederico Navas Demétrio, do Instituto de Psiquiatria do Hospital. Foi mal, cara. Eu tô muito acelerado, tomei um cafezão agora, velho. Cheio de açúcar, tô muito aceleradão. Das clínicas de São Paulo. Em geral, acredita-se que os exercícios de maior intensidade sejam mais eficazes. Mas, na revisão de 25 estudos feita pela organização Cochrane, que confirmou que a atividade física melhora os sintomas de depressão, os pesquisadores afirmaram que não há evidência sobre qual tipo de exercício é mais eficaz. O que costuma funcionar melhor é praticar uma atividade física que dê prazer. 5-HTP e hidroxitriptofano. O triptofano é um aminoácido essencial encontrado especialmente em alimentos proteicos, como carnes e laticínios. Não é produzido pelo corpo e precisa ser adquirido via alimentação.
Ah, não, Joe. Mas isso vai totalmente contra. Totalmente contra tudo que eu acredito. Vamos dar uma olhada. Boa essa, gostei dessa. Vamos ver. Esse aminoácido leva à produção de serotonina, neurotransmissor relacionado ao prazer e ao bem-estar. Tudo vem de dentro. Para mim, tudo vem de dentro, mas tudo bem. Vamos continuar aqui, vamos ver qual é que é esse aqui. Esse aqui é um relatório da Folha de São Paulo, tá ligado? E, ó, isso aqui para mim ficou estranho, ó. Não é produzido pelo corpo e precisa ser adquirido via alimentação. Esse aminoácido leva à produção de serotonina. Isso me lembrou que eu tenho que beber água. Peraí.